Olha, Hebreus capítulo 10, verso de número 38, a Bíblia diz o seguinte: o meu justo, ele viverá pela fé. Com isso eu entendo que a fé não é simplesmente o meio pelo qual eu consigo algumas coisas de Deus, mas aos olhos dele, a fé tem que ser o nosso estilo de vida. Seja muito bem-vindo ao canal Palavra do Reino. O meu nome é Maicon e o nosso assunto de hoje é vida de fé. Eu sei que até o final desse vídeo você vai estar completamente inspirado a viver uma vida de fé em Deus. Eu não poderia abordar esse tema de uma forma melhor do que citando nosso pai na fé. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 12 que Deus chamou Abraão e disse: sai da sua terra, no meio da sua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar. Presta atenção que Deus ele não está sendo muito claro com Abraão sobre o lugar onde ele iria chegar, ou o nome, ou as pessoas que estariam inseridas naquele local. Mas ele está dizendo o seguinte: sai desse lugar que você já conhece, da terra do seu pai, da casa do seu pai, e vai peregrinar. Por quê? Porque havia toda uma promessa por trás disso, que Abraão seria pai de nações, pai de multidões. E como obedecer então essa instrução? Porque agora ele está debaixo de um direcionamento e ele só tem esse direcionamento e nada mais. Não tem pistas, ele não tem revelações a respeito do lugar onde ele chegaria, mas ele tem uma palavra direcionada. E agora ele precisa de deixar a sua terra. E Abraão então começa a entender uma coisa que nós precisamos trazer para a nossa vida. O mais importante não é para onde a gente vai, mas é com quem a gente vai. É quem está nos guiando, é quem está por trás desse direcionamento para a nossa vida. A gente vê, por exemplo, a preocupação de Moisés dizendo: Senhor, se o Senhor não for conosco, nós não tiraremos os nossos pés daqui. Porque Moisés entendia a importância de ser guiado por Deus e pelo seu direcionamento. E esse chamado de Abraão traz algumas lições para nós que precisamos compreender. Uma das coisas que Deus ensina a Abraão através do seu chamado é sobre a bênção verdadeira. Porque analisa comigo, Abraão nasce em um lugar completamente cheio de riquezas, em uma terra boa, em uma terra no qual ele conseguia tirar muito bem o seu sustento e viver bem, para ir caminhar no meio de desertos. Porque o que Deus estava querendo ensinar para Abraão é que a bênção não estava ligada ao lugar onde ele estava, mas a bênção era carregada por ele. Então não importasse aonde ele pisasse a planta dos seus pés, a bênção estaria ali com ele. Por quê? Porque Abraão carregava dentro de si o direcionamento da promessa de Deus. E pouco importava aonde ele iria chegar, ele seria abençoado. Conseguimos perceber muito bem isso quando Abraão ele vai se separar ali de Ló. E ele sugere a Ló que Ló pudesse escolher qualquer lugar onde ele quisesse, que se ele fosse para um lado, Abraão iria para o outro. Por quê? Porque Abraão tinha aprendido que a bênção estava aonde quer que ele estivesse. Sabe, enquanto Ló se encantava com as colinas belas, sabe, enquanto Ló se encantava com os pastos verdejantes para os animais, Abraão estava com seu coração cheio de fé. E a Bíblia vai nos aconselhar dizendo que nós devemos andar por fé e não por vista. Então nós podemos dizer que Abraão ele tinha completamente uma vida de fé. E quando eu consigo perceber que realmente eu tenho uma vida de fé, é quando os caminhos maravilhosos que estão diante dos meus olhos naturais não conseguem ofuscar o direcionamento que já me foi dado. Então você quer agradar Deus de alguma maneira? Comece a dar crédito às promessas dele feitas para a sua vida. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer em Hebreus que sem fé é impossível agradar, porque todo aquele que se aproxima de Deus tem que crer que ele existe. Como então que Abraão está crendo e honrando a existência de Deus? Dando crédito às palavras dele. Viver pela fé é estar andando sobre a palavra de Deus. No Evangelho de Mateus, capítulo de número 14, no verso de número 22, a Bíblia diz que Jesus, após ter orado no monte, ele foi então encontrar os discípulos que estavam no barco ali, já no meio do mar, e Jesus ele começa então a andar sobre as águas. E os discípulos ficaram todos assustados,
Porém, quando Jesus se identifica, Pedro ele diz: Senhor, se és tu mesmo, manda que eu vá até onde o Senhor está. Jesus então chama Pedro: pode vir, Pedro. Pedro então desce do barco e quando ele começa a andar e dar passos sobre as águas, a Bíblia diz que o vento vem. Ele começa a se desesperar e olhar para o vento e olhar para a tempestade, para o mar revolto, e a Bíblia diz que Pedro começa a afundar. E embora o texto diga que fisicamente Pedro está ali caminhando sobre as águas, eu gosto muito de dizer que na realidade Pedro está andando sobre a palavra de Jesus. Ele não caminhou sobre as águas, ele caminhou sobre a palavra. E mesmo quando ele afundou, porque ele caminhou sobre a palavra, Jesus estava lá para estender as suas mãos e ajudar a Pedro. E olha só a que ponto, a que níveis esse relacionamento com Deus chega e está ali exposto para a gente nas Escrituras. A Bíblia diz que Deus fala com Abraão e pede para Abraão o seu único filho, para que ele suba ao monte e sacrifique ele para o Senhor. E embora a gente pense que não se deve haver nenhum tipo de insegurança, eu duvido muito que na hora que Deus faz esse pedido para Abraão, que as pernas dele não tenham tremido. A Bíblia não relata isso, mas é um pedido muito profundo. Com certeza isso tocou o íntimo de Abraão, mas Abraão confia novamente no direcionamento de Deus. E quando ele está prestes a sacrificar o seu filho, Deus provê então um cordeiro para aquele sacrifício. Por quê? Porque assim como Jesus, quando ele fala com o jovem rico, ele não está ali condenando nenhum tipo de riqueza, mas ele queria ver aonde estava o coração daquele jovem. Assim também Deus, ele testa Abraão para ver aonde estava o coração de Abraão. A Bíblia nos ensina que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a sua esposa, amar o seu filho, sabe? Amar um time de futebol. Isso não é nenhum tipo de problema, nenhum tipo de pecado, desde que o seu amor a Deus exceda todas essas coisas. Sabe, que o seu desejo, que o meu desejo a cada dia seja estar ultrapassando esses níveis de uma vida de fé em Deus. E que independente do caminho que foi proposto, nós devemos confiar em Deus. Nessa mesma intensidade, onde Deus está ali pedindo o filho a Abraão e Abraão não hesita. Abraão confia. Abraão sabia quem era o seu Deus. Abraão conhecia a sua bondade. Assim como Josué e Caleb, que não foram como os outros espias e não temeram os gigantes, eles disseram: ausentou-se deles a sua segurança, o Senhor é conosco. Cara, esse foi o vídeo de hoje. Se esse vídeo te abençoou de alguma maneira, eu quero te pedir algumas coisas. O primeiro é que você se inscreva aqui nesse canal, para que você possa estar recebendo esse conteúdo toda semana para abençoar você. O segundo é que você compartilhe esse link com o máximo de pessoas que você puder, para que elas também possam estar sendo inspiradas por Deus a viver uma vida de fé. O meu desejo é que você seja sempre abençoado praticando a palavra de Deus. Tchau!